Começo agradecendo pela grande oportunidade, mas essa oportunidade de compartilhar uns minutinhos e agradecer a cada um de vocês que estão dedicando neste momento um minutinho ou alguns minutinhos da sua atenção para, mesmo que seja um monólogo, né, um vídeo onde a gente não tenha uma interação, assim como de forma presencial, mas que certamente pela nossa conexão todos estamos conectados. E o assunto que eu trago hoje, sempre me vem uma palavra na mente, e a palavra dessa vez foi superação. Superar a ação, né? E estamos vivendo num grande desafio, o mundo todo passa por um grande desafio, onde de certa forma fomos convocados a entrar em silêncio, a olhar para determinadas situações, circunstâncias, que a gente sempre deixava para lá. Ah, depois eu vejo isso, melhor não ver isso agora. E como superar todas essas questões? Muitas pessoas, eu atendo bastante gente, como na área terapêutica, são muitos os pedidos de socorro, e isso de certa forma, esse pedido de socorro é algo bastante importante, porque quando a gente se coloca a pedir ajuda, já é um grande passo por uma entrega, um processo de rendição em relação à nossa conduta interna, ao nosso processo de transformação interna, de algo que a gente se deu conta já que não dá mais para levar da forma que até então, até todo esse processo. Então está sendo um treinamento precioso, né? Parece uma palavra, fala, como assim a Glaucia está dizendo, né? Que nesse período todo de quarentena, toda essa reclusão, né? Os avós não podem ver os netos, bom, e vice-versa, tantas coisas, né? Tantas coisas envolvem e continuam fazendo a gente pensar dos porquês, né? E aí vem a questão da superação. Como é que eu supero este meu momento, né? As pessoas perdendo empregos, as pessoas perdendo, sim, entes queridos, pessoas conhecidas, enfim. Se a gente vai pensar, né, quando a gente conhece um pouquinho mais, estuda, a gente acaba se baseando e voltando a alguns conceitos, ou na verdade estamos todos sendo convocados a relembrar alguns conceitos, se já o temos, ou a procurar por informações para compreender todo momento, particularmente como o que cada um está vivendo, mas o que o mundo está vivendo, né? A gente inclui tudo o que existe no nosso planeta, no nosso convívio, né? Desde os seres minerais, vegetais, animais, até nós, né? E quantas reflexões. Então é um convite realmente a entrar um pouco mais para dentro da gente. Sempre foi uma questão difícil para muitos, né? Eu dou bastante curso de meditação, auxiliando as pessoas, e são inúmeras as pessoas que falam, eu nunca consegui meditar, para mim é muito difícil, eu não dou conta. Aí que entra mais um contexto da questão da superação, né? Quais são as ferramentas que eu tenho para superar tudo que está sendo vivenciado, que está tendo que ser visto em todo esse processo que começou em março, nós estamos em setembro, são uns bons meses, e que depois a gente olha um pouco para trás e fala, nossa, voou, né? E dentro desse voou, é uma pergunta que eu deixo para vocês, uma questão, o que mudou? Com toda certeza, se eu tivesse ao vivo, ou se a gente estivesse num bate-papo, cada um de vocês teria algo para dizer de todos os âmbitos, né? Das dificuldades e aonde também muitas bênçãos recebemos, principalmente pela oportunidade de estarmos vivos. Nós estamos num momento de transição planetária, onde se fala da era de Aquário, né? No momento de transição, na era da transformação, da transmutação, e que o planeta está subindo um degrau bem alto. E como
como todos nós participamos e fazemos parte disso, naturalmente a gente tem que seguir essa evolução planetária, esse degrau acima que a Terra está adentrando. E aí grandes verdades surgindo, muitas revelações de todos os âmbitos, as nossas revelações, no nosso ambiente familiar, nas pessoas de convivência de muito tempo, de trabalhos que fizemos parte, que de repente aquilo mudou da água para o vinho, né? Se a gente pensar em todas essas questões, fica um pouco mais fácil a gente compreender essa questão de viver um dia de cada vez. Vamos viver o hoje da melhor forma possível. Eu acho que muitos já escutaram essa frase, vivo hoje, não vivo o amanhã. E a gente está sempre querendo, continua ainda, né? Buscando o amanhã. Então, muitos continuam em grande dificuldade porque ainda estão num padrão antigo, né, de viver no futuro. Como é que vai ser? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois? Como é que vai ser em relação à questão financeira? Como é que vai ser isso? Isso aqui tem inúmeras questões dentro do que cada um já vem trilhando há bom tempo, já vem num trabalho, cada um no seu ritmo, mas já tem, de certa forma, um entendimento em relação a tudo isso. O entendimento entre aspas, porque o entendimento ele vai ampliando a cada passo que a gente dá. Então passa um dia, passa uma semana, passa meses, e uma realidade de hoje, daqui uma semana é diferente, e assim por diante. E isso está assim, né, nesse momento está... hoje eu penso de uma forma, você desconecta daquilo 3 dias, depois volta a se conectar com aquilo de novo, você fala, mas nossa, 3 dias atrás eu estava pensando assim, assado, cozido, né? Porque a gente está mudando constantemente, a gente dorme de um jeito e acorda de outro. Na verdade sempre foi um pouco assim, é que agora por todo o processo, né, por toda a abertura que a gente está tendo de forma geral, por conta de todo esse processo evolutivo da Terra, né, que vem vindo, chegou a hora do tudo ou nada, né, de a gente realmente usar de todas as ferramentas que temos, né, nós temos uma ferramenta primordial que é a fé, temos a ferramenta primordial que é estar vivo, e é um privilégio estarmos vivos no momento de transição planetária, desde o início da quarentena, né, que já passou de quarentena, mas desde esse processo, desse estudo, eu costumo colocar assim, um retiro que a gente está, um retiro interno, porque estamos sendo convocados a entrar para dentro e resolver de uma vez por todas tudo aquilo que a gente foi deixando para trás, não sendo meio redundante, mas essa é a explicação para todo esse processo. Quando a gente compreende um pouco melhor isso, e não basta só compreender, a gente tem que aceitar, e aí é que vem o entendimento em relação à aceitação, porque daquilo que eu não posso modificar, né, de que eu não posso remediar, remediado está, não é aquela frase? Por quê? Porque isso é um convite para que a gente realmente aprenda, ou reaprenda, ou ainda intensifique, a viver um dia de cada vez. Então, o que eu hoje posso fazer em relação a este assunto? Tem solução agora? Não tem. Tem algum movimento que eu possa fazer? Sim. Coloco em prática isso? Tem um movimento que eu possa fazer? Não. Então, qual é a conduta em relação a isso? Acolher e aceitar. Aceitar não significa deixar que o mundo caia sobre as nossas cabeças ou virar tapete por uma situação que, né, a gente tem a colocação de algumas palavras, de alguns conceitos de uma forma um pouco distorcida, né? Então, todo esse processo está sendo algo, é um treinamento de choque muitas vezes, né? E que para aqueles que já estão na senda da espiritualidade e que de certa forma já estavam aplicando todo esse aprendizado, todas essas informações, os estudos, bom, palestras, leituras, agora é a hora do tudo ou nada que eu disse, de a gente, é a prova dos 9, para a gente ver dentro dessa prova o quanto que a gente colocou em prática algumas coisas e
o quanto que isso não foi naturalmente concretizado. O que eu tenho a dizer em relação a isso, Glaucio, eu não coloquei em prática, eu vi que muitas coisas eu tinha conhecimento e hoje eu já me dei conta que toda essa questão espiritual que a gente relaciona, lógico que a primeira coisa que vem na nossa mente é religião, né? E lembrando que religar, o verbo religar é religar-se a alguma coisa, é ser devoto, devota a alguma coisa. Então, o que eu creio? O que para mim traz um alento? O que para mim traz paz? O que traz discernimento? E, no entanto, a nossa mente, né, por antes da quarentena, antes desse processo todo, eu não tenho tempo para isso. Porque o tempo voa, né? E hoje a gente tem aí a frequência da Terra, que a gente, né, que chama a frequência Schumann, disparou absurdamente, né? E a gente tá recebendo esse campo de energia que altera nosso sono, altera as funções do nosso corpo, dores no corpo, situações às vezes de estar se sentindo meio aéreo, meio aérea. Então muitos desses, entre outros sintomas, tem a ver com essa frequência Schumann, que estava 7,5 alguma coisa megahertz e está agora em 12, está oscilando bastante por conta de todo esse processo de transição. Então não é por acaso que o mundo, né, que não é só o Brasil, não somos só nós os brasileiros, estamos todos vivendo a mesma situação. Colocou todos os seres humanos na mesma condição. E aí me vem de novo a lembrança daquela frase, somos todos um. E a compreensão dessa frase, somos todos um, é algo realmente para, dentre as coisas que nós vamos vivenciando, você fala, nossa, eu estou passando por isso, mas fulano está assim, Beltrano está assim, olha o país tal, né? Então se coloca um pouco, a gente parece que está tendo um movimento, né? E está, isso já vem acontecendo, de a gente se colocar um pouco no lugar do outro, né? E que foi muito bom, de certa forma, o mundo inteiro está envolto em relação a isso, para falar, bom, não sou só eu, né? É onde a gente consegue também olhar mais para o nós. E quando a gente vai compreendendo isso, a gente vai superando alguns conflitos, algumas questões que nos impedem de ver além, né? De abrir aquela porta, né? Para pôr a mão na maçaneta, abrir a porta e falar, é por aqui que eu quero entrar. Então a superação, ela também tem a ver com a rendição, com a minha vontade de transmutar, a vontade de entrar em contato com aquela situação, aquele conflito, e falar, ou eu enfrento isso, ou eu vou continuar nesse sofrimento, nesse peso, né? E aí é que vem essa questão de superar limites, né? E na verdade não é muito colocar a questão da superação em relação de superar limites, até de certa forma mas de superar uma condição, seja ela financeira, seja dos conflitos, né, de relacionamentos. Muitos se ajustaram nesse processo, né, nesse período que estamos passando, outros colocaram as mãos na cabeça, literalmente, falar, o que eu faço agora, porque eu tenho que assumir essa responsabilidade que até então eu não havia assumido. Olhar para as questões governamentais, né, e se colocar em neutralidade, não ser a favor ou desfavor, nada disso, mas ter um olhar um pouco mais, com um filtro maior, um pouco mais neutro, para que a gente comece a compreender um pouco mais em relação ao todo e não só em relação a uma questão, né? Dentro das questões políticas, dentro das questões econômicas, dentro das questões de saúde. Então, revelações vêm, revelações vão. O que eu tenho a dizer em relação a tudo isso pelos meus estudos, sempre, né? E nesse processo de quarentena, os estudos aprofundaram ainda mais. Então, eu posso dizer que muitas coisas mudaram dentro de mim também, muitos conceitos, mas uma coisa que eu digo, né, que compartilho com vocês, o quanto que vale a pena realmente a gente aplicar todo o conhecimento, a informação que a gente vai obtendo dentro desse âmbito espiritual, emocional, de condutas,
Aí a gente lembra das leis herméticas, né, das leis que regem o universo, as leis, os fundamentos, né, os 10 mandamentos. Então são algumas diretrizes que a gente tem de tão longa data e que agora a gente está sendo novamente, né, dizendo, convocados a olhar mais para essas questões, né? Ou que elas venham de dentro para fora como um insight, ou onde eu busque numa literatura. A gente tem livros maravilhosos, né? Toda essa filosofia dentro de Kardec, a própria Bíblia, né? Entre outros livros, tantas outras coisas, conhecimentos nobres e que vêm de civilizações antigas, que vêm desde a nossa primeira entrada no planeta. A gente não sabe quantas vidas tivemos, né? Quantas experiências tivemos, mas uma coisa é certa: temos muitas bagagens, nós estamos com a nossa mochilinha repleta de coisas nobres, de potenciais enormes, e que antes desse processo todo, sem sombra de dúvidas, não olhávamos para metade. Pode ser que no momento atual ainda não conseguimos olhar com o intuito, com o olhar de compreender realmente, e de olhar com carinho, com amor por nós mesmos, que para que a gente melhore ao entorno, a gente tem que tomar um pouco mais de conta de nós, olhar mais para os nossos comportamentos, para os nossos pensamentos, as nossas crenças, aonde está nos levando, né, essas crenças, esses pensamentos, para algo positivo ou para algo não muito positivo. Se está num patamar de energético que ainda não é uma vibração bacana, significa que ainda falta eu me render em algo. E esse render tem a ver a superar. Quando eu me rendo e trago a responsabilidade para mim em relação a uma questão que eu estou tendo dificuldade, né, um conflito, alguma coisa que eu estou tendo uma dificuldade de encarar e de superar, tá aí a palavra, é sinal de que eu preciso rever alguns conceitos, né? E aí me vem um pouco dos 7 pecados capitais, um deles que é o orgulho, né? Muitas das coisas de uma resolução benéfica, positiva daquilo que a gente está buscando, ou do conflito que a gente está vivenciando e do sofrimento, tem a ver com esse orgulho, que ele é inconsciente. Muitas vezes até nos deparamos, você fala, bom, eu tenho consciência que eu sou orgulhosa, eu sou orgulhoso, e perceber isso não é ruim, pelo contrário, é uma reverência que você faz em relação a você mesmo, a você mesma, e só por essa reverência, por essa compreensão, por essa constatação, e sem culpa, sem julgamento, sem crítica, você fala, puxa vida, eu não tinha me dado conta o quão orgulhosa, o quão orgulhoso eu era, né? Eu não tinha essa referência de que isso poderia ser orgulho ou qualquer outra coisa, tá? Eu citei agora a questão do orgulho porque é algo que nos acomete, né? E quando a gente abaixa a guarda no sentido de recuar um pouquinho e silenciar e falar, peraí, o que eu posso modificar? Será que o meu comportamento, a minha forma de falar, de agir, né? E aí vem a questão de proferir, o que sai da minha boca, né? Eu sempre, como eu trabalho com essa questão de frequências, né, de sistema energético, assim como temos o passe, o reiki, mas outras sintonizações energéticas, e a gente fala bastante de vibrações positivas, o nosso exercício, o nosso treinamento e aí a superação vem através desse treinamento de transformar vibrações negativas em positivas, né? Na verdade, esse campo energético ele é uma coisa só, mas a diretriz, a atenção, o foco que eu dou é que vai fazer a diferença. Então, para onde nós estamos colocando o nosso foco? Para algo positivo ou algo negativo? Eu tendo a ser mais pessimista ou mais otimista, né? Eu digo isso a você porque me colocando como uma ouvinte também, porque meus ouvidos estão mais pertinho, né? Hoje, às vezes eu medito sobre isso e falo, puxa vida, como eu consegui modificar esse aspecto, né? De reconhecer o que é ter um pensamento pessimista e o que é ser mais otimista. Então, é muito prazeroso quando a gente dedica uma atenção maior a nós mesmos, né?
E a gente não vai conseguir superar nenhuma condição, seja ela qual for, em que âmbito for, se a gente não olhar mais para nós mesmos. E, no entanto, volto a falar só para lembrar. No entanto, nós estamos nesse processo até então, porque fomos convocados, tem todas as questões da materialidade da terceira dimensão, mas tem uma questão muito maior que é o que está lá em cima. E que está, de certa forma, nós estamos tendo uma grande chance de uma grande virada, de uma grande mudança, porque o que tem por vir é algo maravilhoso. Você fala, Gláucia, você é extremamente otimista, né? Às vezes eu escuto algumas coisas, estudo, né? Porque eu vou para vários caminhos dentro daquilo, procuro aquilo e falo, não, eu preciso saber mais sobre isso, sobre aquilo, porque isso me abre a cabeça e fala, não, nós estamos vivendo nas infinitas possibilidades, né? Mas dentro das infinitas possibilidades, isso aqui é possível, mas isso também é possível, mas isso também é possível, então não se fecha conceito. Mas você fala, bom, se tem essa possibilidade, essa possibilidade, essa possibilidade, qual o meu papel em relação a isso? Praticar o bem, continuar estudando, continuar me estudando, né? Que aí as pessoas falam, eu quero me autoconhecer mais, então eu tenho recebido muitos apelos. Como é que eu faço isso? Me ensina a fazer isso. Por onde eu começo? Por uma leitura, por isso. Começa, tudo bem, a leitura também, para muitos também é algo, tem vários caminhos, mas nada adianta da leitura, de um trabalho terapêutico, bom, enfim, o que você escolha para esse trabalho de autoconhecimento, né? Primeiro a informação. Da informação tem que se transformar em conhecimento. Do conhecimento você fala, como é que eu aplico isso agora? Quando eu aplico, coloco em prática esse conhecimento na minha vida, no meu dia a dia, com o tempo isso se torna autoconhecimento. Então, eu me autoconheci nesse aspecto, agora eu entendo como é que funciona. E esse autoconhecimento ele está muito atrelado às normas divinas. A busca, eu fiz agora uma live de um livro maravilhoso que se chama Mensagens de Maria para a Família. Então pego o horário das 18 horas, que é da egrégora de Maria, faço uma introdução, né, pelo Instagram, pelo YouTube, nesse processo de quarentena, eu não tinha tempo para isso, e olha o que a quarentena me proporcionou, vários trabalhos nesse aspecto, mas numa questão de servir, com amor mesmo, de me dedicar a algo, porque eu sempre tive essa questão, como ajudar o outro, qual é a forma? Eu não posso viver a vida pelo outro, mas posso sim proporcionar algo que com toda certeza, por vir do coração da gente, eu estou dando o meu exemplo para que vocês, cada um de vocês, reflitam e vejam o que de melhor eu tenho nesse momento, de mais positivo para compartilhar com o mundo, mesmo em silêncio, através do pensamento, através da minha conduta dentro de casa. Se eu tenho resquício com o irmão, com o pai, com uma mãe, com um filho, alguma coisa assim, como é que eu, né, vou colocar o meu nome, como é que eu, Gláucia, posso modificar algo para superar este processo, este conflito? Não adianta a gente esperar muito do outro, não, porque o outro tem que mudar, porque o outro faz isso. Aí é que quando a gente começa a fazer isso, tem que parar e frear e falar assim, bom, a responsabilidade é minha. E o que eu posso fazer para acalmar meu coração, me colocar em paz nessa questão de conflito e que eu aprenda a ver esse meu filho, esse meu irmão, essa condição de uma forma neutra e com amor. Então esse está sendo o grande aprendizado ou aprendizagem para cada um de nós, porque ainda não aprendemos essa lição. E eu tenho certeza que muitos assim deram saltos quânticos nesse processo. Independente de qualquer coisa, a gente tem que praticar e compreender o que é ser grato por cada coisa que acontece na nossa vida, porque somos todos responsáveis por tudo que nos chega, ou porque a gente pediu, ou porque por conta de uma situação para arrumar, ela precisa colapsar de alguma forma para que isso se resolva. Então, se a gente aprende de uma coisa que parece ser negativo, e ver o lado positivo daquilo, porque se não tivesse acontecido aquilo, nada mudaria, aí é que a gente começa a compreender a como superar
os limites, né? Como superar aquela questão. Então, a nossa trajetória de março para agora, se a gente olhar e ver o percorrido que a gente fez aí e analisar, você fala, puxa vida, eu me superei. Porque eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia fazer aquilo, eu via que eu tive que me virar nos 30 em relação a algumas questões até profissionais, eu achei que não ia dar conta disso, e no fim saiu melhor que a encomenda, não é assim que diz? Então é a superação. Então busquem superar-se todo dia, vivendo um dia de cada vez. No momento de hoje nós fomos colocados à prova, ou colocados à prova, de que não dá para viver o amanhã. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se a gente fica preso no amanhã, começa a vir o medo, o conflito, ai meu Deus, o dinheiro, isso e aquilo, aí vai para outro tema, né? Medos, e começa a restringir o nosso processo evolutivo, manifestando somatizações, uma série de outras coisas que não permite a gente ter uma vida no mínimo em paz, porque todos nós somos merecedores de tudo isso, né? Então revejam, e uma mensagem final que eu quero deixar para você pensa em viver um dia de cada vez, e viva da melhor forma possível, né? Todos os quesitos, desde os trabalhos domésticos, desde as obrigações, desde a convivência, que seja familiar, que seja profissional. Viva isso, e a conexão, e quando estiver bem difícil, lembra das orações, lembra de um livro sagrado, o próprio Evangelho, a Bíblia, tantas coisas que estão à nossa disposição. Agora chegou a hora, né? Não vou falar passou da hora, chegou a hora, amanhã também é a hora, depois da manhã também é a hora de se conectar com coisas positivas, mas em primordial a fonte criadora. Na maior dificuldade, faça a sua parte, mas dedique 1 minuto, 2 minutos, 1 minutinho do seu dia para silenciar e para conversar com o Criador. Espero que numa próxima live, né, que não é live, que possa ser de forma presencial, mas eu deixo o meu carinho, o meu abraço fraterno para cada um de vocês, e que centrem-se nos seus corações, no amor que está intrínseco em vocês, e una esse coração, esse amor, com o amor da fonte. Um beijo no coração de cada um, e até breve. E gratidão por essa oportunidade.